Seja bem-vindo de volta ao canal, Dr. Viz aqui falando, seu médico e youtuber favorito. E hoje vamos falar sobre um tema que você que busca emagrecer, você deve estar querendo saber, né? Quais são os 3 pilares secretos do método Vive de Emagrecimento, que é o método da minha equipe, do meu instituto, que já ajudou mais de 5.000 pessoas a emagrecerem em conjunto toneladas de quilos e ajudou essas pessoas a terem mais autoestima, mais qualidade de vida, mais felicidade e mais disposição. Se você também quiser isso, então preste bem atenção, porque o terceiro pilar desse método, ai meu Deus do céu, se você colocar em prática o terceiro pilar, você vai voar, você vai decolar. Então, número 1, primeiro pilar é a mudança de hábitos. Claro, não adianta aqui falar de medicação, de se você não fizer uma boa mudança de hábitos, porque os hábitos são o que vai fazer com que você não ganhe peso de volta. Você pode até emagrecer inicialmente, usando remédio e tal, mas se você não tem bons hábitos, você vai ganhar o peso de volta. Então, para você ter bons hábitos, o primeiro passo é você modificar o seu ambiente, onde você está. Então, tirar a besteira da sua casa, o que eu sempre recomendo para meus pacientes, fazer tipo uma mini academiazinha em casa, pega ali e compra 2 halteres, porque naqueles dias mais corridos você pode fazer um mini treino em casa. Enfim, se você modifica o seu ambiente, inclusive o seu ambiente social, né? Então, aquela tua amiga que fica ali mandando mensagem toda hora para comer, bloqueia ela, para de falar com ela. Ah, amiga, vamos comer sorvete. Bloqueia, dá bloco nela, porque ela não vai ajudar no seu objetivo. Ambiente, hábitos, como mudar seus hábitos. A mudança de hábitos, ela acontece, não tem um dia determinado, né? Vamos dizer, 21 dias, mudou o hábito, não. É conforme as repetições. Mas, quanto mais tempo você segue um hábito, mais difícil é você voltar atrás. Só que o que quase ninguém sabe sobre hábitos é que os hábitos, eles não funcionam se a identidade atrelada à pessoa que segue os hábitos não está em concordância. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, se você se enxerga como uma pessoa que, eu sou obeso, se identifica com isso, eu sou uma pessoa que eu não sou saudável, eu não consigo emagrecer, para mim é difícil emagrecer. Todas essas crenças e essas identidades que você tem, você pode até seguir hábitos saudáveis, mas se eles contradizerem essa identidade, você vai ficar que nem um ratinho sem sair do lugar. Então o primeiro passo é você começar a exercitar, mudar essa história que você fala para você mesmo e se pegar, né? Qual é o primeiro passo? Você se pegar contando essa história para você mesmo, né? Então, por exemplo, você vai ali comer uma salada, você, não vou comer não porque eu não sou uma pessoa saudável. Às vezes esse pensamento vem em segundos, mas se você pega esse pensamento e você fala, calma, talvez não seja assim, talvez isso seja só o resultado de hábitos ruins que eu segui e agora eu vou mudar essa história para eu sou uma pessoa saudável. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos que o cara fala assim, teve uma pessoa que ela emagreceu mais de 100 quilos só se perguntando o seguinte, o que uma pessoa saudável faria no meu lugar se estivesse nessa situação? Então chegava um prato de picanha e um prato de salada. O que uma pessoa saudável faria? Tá. Então, só trocando os hábitos dela, pelos hábitos do que ela imaginava que uma pessoa saudável faria, ela conseguiu, de fato, emagrecer mais de 100 quilos. Então, história para você também colocar em prática. Então, já comece a pensar em trocar essa identidade. Vinícius, mas isso não é me enganar? De certa forma, um pouco, mas como é que você prova isso para você mesmo? É você seguindo os hábitos todos os dias, provando para você, através de pequenas vitórias, que você é aquela pessoa saudável sim. E eu garanto para você, depois de um determinado tempo, você nem vai lembrar que você pensava outra coisa. O segundo pilar é uma coisa que tem muitos mitos, né? Que são medicações para emagrecimento, Ozempic, Saxenda, aquelas canetinhas, né, de emagrecimento. E muitas pessoas, eu vou até pegar uma canetinha aqui, muitas pessoas acham que remédio para emagrecimento faz mal, remédio para emagrecimento é para quem não tem força de vontade, remédio para emagrecimento dá câncer. Não, a resposta é não, nada disso. Óbvio que toda medicação deve ser indicada por um médico e os médicos sabem as indicações, sabem as contraindicações. Tem medicações que têm estudos com literalmente milhões de pessoas mostrando segurança, então não tem para que você ter medo. Mas claro, você precisa ter indicação de um médico. Geralmente são pessoas obesas que usam essas medicações. Ou pessoas que têm sobrepeso, mas que têm algumas doenças associadas. E aí as medicações ajudam você a emagrecer como? Através do tratamento de um grande problema que o paciente com sobrepeso tem, que chama-se fome. Se você tem sobrepeso ou obesidade, você sente muita fome. Você tem um distúrbio que a gente chama de distúrbio de saciedade, porque existe uma inflamação no corpo causada pela obesidade, e essa inflamação também afeta um órgão chamado hipotálamo. Fica aqui um grãozinho de arroz, de feijão que fica aqui na sua cabeça e que vai regular o seu apetite, vai regular o seu metabolismo. E quando você está com obesidade, você tem inflamação no corpo. E essa inflamação, ela também afeta esse órgão. Afetando esse órgão, você tem mais fome do que o normal. Eu brinco assim, tem gente que
come aquelas montanhas, né? Aquele prato de pedreiro gigantesco e até emagrece, perdeu 2 quilos. Como é que pode? Vai no banheiro depois e elimina tudo e ainda perde 2 quilos. Como é que pode? E tem aquela outra pessoa que ela passa 8 km de uma barraca de cachorro-quente, sentiu o cheiro, deu 4 quilos. Genética, muito forte na pessoa que tem sobrepeso. Então a genética atrapalha demais, porém, as medicações vieram para ajudar e não importa se você tem uma genética muito ruim, você também pode emagrecer e as medicações podem ser um grande aliado para reduzir a sua fome e fazer você, ajudar você a seguir uma dieta e emagrecer mais rápido. Então, tem indicação e funciona assim. E o terceiro pilar, que é um pilar que quase ninguém fala, porque, vou ser sincero com você, a maioria dos médicos não sabe usar esse terceiro pilar. A maioria dos médicos tem medo desse terceiro pilar. E tem até alguns médicos que olham para esse terceiro pilar, pensam que talvez possa funcionar, mas até criticam. Quer saber qual é esse terceiro pilar? Vou deixar pro próximo vídeo. Tô brincando. O terceiro pilar é... Sabe qual é? O terceiro pilar são as terapias injetáveis. Vinícius, terapias injetáveis, o que é isso? Terapias injetáveis são substâncias que você faz por via injetável, endovenosa ou intramuscular. Tá, Vinícius, como é que isso ajuda no emagrecimento? Na verdade, não ajuda diretamente no emagrecimento, mas ajuda a reduzir a inflamação associada ao emagrecimento. A gente tem dezenas, se não centenas de estudos mostrando que existe sim uma inflamação na obesidade e que essa inflamação pode ser um alvo terapêutico. O que é um alvo terapêutico, Vinícius? É uma parte da doença que pode ser um alvo de uma terapêutica, de um tratamento, que pode ajudar no tratamento. Que a gente sabe que hoje em dia a obesidade é uma doença. Então, por isso que surgiu as terapias injetáveis. Tá, Vinícius, mas por que você não faz essas terapias por via oral? Porque grande parte das pessoas que têm obesidade tem algo chamado disbiose. A flora intestinal é desequilibrada. E se a flora intestinal é desequilibrada, a absorção por via oral é mais baixa. Não é por acaso que as canetinhas, que são feitas por via subcutânea injetável, não é por acaso que elas dão tanto resultado. Existe a mesma medicação por via oral e não dá o mesmo resultado. Porque quando é por via injetável, a absorção é mais rápida, você garante uma maior absorção também, diferente da via oral, que passa e não tem boa absorção pelo intestino, porque o paciente obeso tem disbiose na flora intestinal. A flora intestinal é bagunçada, vamos dizer assim. E as terapias, elas são antioxidantes, anti-inflamatórios, que reduzem essa inflamação e que ajudam o paciente a emagrecer mais rápido. Claro, tudo isso aqui é dentro de um contexto, não é nada individualmente, não é só medicação que emagrece, não é só injetável que emagrece, não é só hábito que emagrece, tudo junto. Na verdade, hábito sozinho também emagrece, tá? Mas o paciente obeso ele provavelmente vai precisar também de algumas estratégias medicamentosas. E por que não usar se existe tanta ciência por trás? É isso que eu quero questionar para você. Se você for paciente, esse vídeo vai te ajudar a abrir a mente sobre novos tratamentos, porque sua obesidade pode não ser 100%, né, necessariamente sua culpa. Claro que você provavelmente ingeriu calorias demais, né, por um longo período para ficar obeso, mas a predisposição genética pode ter te influenciado muito para isso. Realmente, para algumas pessoas é muito mais difícil. E essas terapias elas vêm para ajudar você. Se você for colega médico, você aprendeu aqui novos horizontes terapêuticos para que você também consiga realizar o tratamento desses pacientes. Então, se quiser saber mais, se for médico, segue lá no perfil. Se você for paciente também, @Dr. Vinícius Valença. Se inscreve aqui no canal também. Dá um like! Porque só você dando like, o YouTube vai entender o quanto você adora os conteúdos do seu médico e youtuber favorito, Dr. Vinícius Valença.